Olá, hoje eu gostaria de tratar de um assunto por solicitação de um amigo meu, que é o uso dos batons ou pasta de cravelha, enfim, são vários nomes aí. A gente deve utilizar nas cravelhas para facilitar o giro delas aqui, a aderência, etc e tal. Mas eu acho que mais do que simplesmente falar a função ou como utilizar, que é um pouco intuitivo, é interessante falar quando utilizar e quando não utilizar. Então a primeira coisa é que esse batom, essa pasta de cravelha, como ela tem ceras, né, ela tem uma composição complexa, ela não é simplesmente um lubrificante. Isso aqui só vai funcionar, em princípio, só vai funcionar se a cravelha estiver perfeitamente ajustada. Se a cravelha estiver mal ajustada, se o cone da cravelha aqui tiver um e o cone do furo tiver outro, essa conicidade, né, tiver diferente do ajuste do furo, não tem pasta, batom que resolva, tá? Então, a primeira coisa é que isso daqui não faz milagre. Isso aqui não é um objeto mágico que você passa numa cravelha mal ajustada e ela passa a funcionar como uma cravelha bem ajustada. Então, como é que é uma cravelha bem ajustada? Ela é apontada num apontador de cravelhas que tem uma conicidade conhecida de 1:30, que bate com a conicidade do alargador de cravelhas, que é o que vai corrigir o furo e colocar o mesmo cone do furo e da cravelha. Essa conicidade de 1:30 significa que a medida de um diâmetro corresponde, né, ela tem uma proporção de uma medida de 1 diâmetro para 30 unidades no comprimento. É 1:30, é uma conicidade que equilibra, então, o fato da cravelha cravar, né, ela tem um efeito de cunha, de cravar, e ao mesmo tempo ela tem que ser macia para girar, né? Se ela fosse absolutamente cilíndrica, ela ia entrar indefinidamente. Se ela fosse muito cônica, ela ia travar muito fácil. Então é o equilíbrio entre essa capacidade de girar e ao mesmo tempo de cravar, de travar, por isso chama cravelha, que ela crava. E o uso da pasta ele vai facilitar o giro então da cravelha. E o que é facilitar o giro? Se a gente colocar madeira com madeira, vai ter normalmente esse efeito aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Ela vai girar dando soquinho, esse barulho aqui que tá rangendo, né? Quando ela range assim, vai, ó, aqui tá perfeito. Significa que o cone tá perfeito. A adesão da madeira da cravelha está perfeitamente de acordo com o cone do furo. Então aqui é a hora de usar a pasta. Nessas ocasiões aqui, quando eu passo a pasta ela vai simplesmente dar uma lubrificada entre as duas superfícies, sem, no entanto, deixar a cravelha com giro absolutamente livre, porque ela tem que cravar para a corda não voltar, tá certo? Ela não tem um giro completamente livre. Aqui não tem uma engrenagem como do violão, que é mecanicamente perfeita, tanto para subir como para descer, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um efeito de travar, né, para poder segurar a corda. E essas pastas, elas têm uma composição com cera e outras coisas, outros elementos que vão dar ao mesmo tempo essa lubrificação junto com uma aderência, com uma certa abrasividade mínima que seja. Então ela preenche espaços, ela não é um lubrificante como é o grafite, ou como é a vaselina, ou como é um óleo. E por outro lado, ela também não tem uma abrasão como o giz, que a gente usa às vezes. Tem gente que põe breu, e a breu eu acho que é a menos recomendável de todas, né? Para segurar a cravelha, né? Eu não recomendo o uso do breu, porque ele pode funcionar só naquela hora, mas com um pouquinho de calor que faça, aquele breu derrete e ele vai formar um filme e vai colar, né? Ele vai quase que soldar a cravelha depois. Então o breu é o menos indicado de todos. E a gente pode usar um pouquinho de giz quando necessário, caso a cravelha tenha alguma irregularidade. Às vezes de tanto girar aqui, ela dá uma brunida. A gente percebe que ela tem dois riscos brilhantes. Tá vendo como a ponta tá mais brilhante, ó? Significa que ela tá brunida. O que é brunir? É quando a gente amassa, né? Ela amassa a madeira, então ela fica brilhante. Então às vezes o giz ajuda um pouquinho a segurar. Mas a pasta, ela é perfeita exatamente quando o ajuste está perfeito. Se o ajuste não estiver perfeito, não adianta passar a pasta, que não vai corrigir totalmente. Ela pode até melhorar, mas em muitos casos a pasta vai, se o ajuste estiver ruim, a pasta vai até piorar, né? Porque ela não é, ela também é lubrificante. Agora, a pasta de cravelha, existem algumas marcas no mercado, né? Eu confesso que eu não gostei de nenhuma delas, só dessa daqui. Eu não vou fazer propaganda da Rio, minha intenção não é essa, tá? A minha intenção é uma recomendação aqui, ó, Rio Sons. Essa aqui é a melhor que tem, disparado. Tem outras marcas, eu não tinha usado ainda da Pirastro, uma pessoa me falou que não é tão boa como essa daqui, eu também nunca tinha ouvido falar de ser uma coisa superior ou minimamente igual a essa daqui. Então essa daqui, por enquanto, é a melhor fórmula de todas, é a que eu recomendo. Agora, outras inferiores, elas têm um efeito mais lubrificante, ela não tem a mesma aderência do que essa daqui. Essa daqui, ela forma um composto que ela é equilibrado entre aderência e lubrificação.
Então é essa a orientação. O ajuste das cravelhas perfeito, aí a pasta entra muito bem. Quando utilizar, com qual frequência utilizar? Quando você precisa, quando você percebe que ela está travando, né? Aí é a hora de passar de novo. Mas o fato dela estar travando, precisa ver se é uma questão de ajuste do cone, porque muitas vezes a madeira da caixa de cravelhas gasta, ou da cravelha gasta mais rápido do que a outra, e esse ajuste se perde. Ou então se é o fato da cravelha ter entrado um pouco mais e saiu o ponto que estava lubrificado anteriormente. Quando faz um dia de muito calor, a cravelha encolhe, o furo aumenta e a gente é obrigado a apertar um pouco mais a cravelha. Muitas vezes você tira ela do ponto que está com a pasta e a gente é obrigado a passar um pouco mais. Uma outra curiosidade é que as cravelhas, apesar de a gente gostar muitas vezes do pino mais fininho, né? A cravelha, ela quanto mais grossa, maior a superfície de contato, melhor ela funciona. Mais grossa, que eu digo, o diâmetro do cone aqui, quanto mais grosso, melhor vai funcionar. Por outro lado, você enfraquece também a caixa de cravelhas, porque o furo vai ser maior. O cone muito fino, ele tem um outro porém, de que quanto mais fino, mais ele penetra no furo. Então a tendência dele perder o ajuste ou entrar e passar a ponta aqui para o outro lado é mais rápida. Por isso que o diâmetro da cravelha, enfim, a gente gosta de trabalhar, quando a gente pega esses furos aqui, eu gosto de apontar no segundo furo, no segundo menor furo, né? E quando é uma restauração, muitas vezes no terceiro, às vezes no quarto. Para violino, raro, mais para viola. Mas esse primeiro furo aqui, ele é muito fino. Eu acho muito fino para cravelhas ainda mais novas. Aí a tendência dessa cravelha, exatamente que ela é mais fina, ela tem um efeito penetrante, ela vai sair mais rápido, ela vai perder o ajuste mais rápido. Então fica aí uma orientação rápida sobre o ajuste de cravelha e o uso das pastas. Tá bom? É claro que existem algumas fórmulas, algumas combinações que às vezes a gente vê por aí, e eu acho que algumas delas podem até funcionar. Mas, por exemplo, o uso do grafite, que é bastante comum, eu não uso grafite aqui no ateliê, tá? Eu não uso grafite aqui, é muito raro. Não é porque eu sou contra, porque é proibido, nada disso, é porque não precisa. Tendo a pasta funciona muito melhor do que o grafite, e o grafite é uma solução rápida quando a cravelha está muito travada. Mas o grafite ele é só lubrificante, ele não tem efeito nenhum de aderência, desse giro controlado, ele não tem esse efeito. Serve para uma cravelha que está muito travada, mas o grafite, ele é, como todo lubrificante, muito fácil de você passar do ponto, depois você perde o ajuste da cravelha. Então, sobretudo, os cones têm que bater, tanto do furo como da cravelha, para poder ter um ajuste perfeito. E a pasta, ela só vem a complementar o ajuste, ela não resolve e não faz milagre, ela não resolve, eu digo, casos de cravelha mal ajustada. Ok? Então fica aí essa orientação. Continue me escrevendo, eu tenho recebido constantes demandas e vou gravar novos vídeos, espero conseguir manter esse ritmo de gravar um por dia, essa é a meta. Alguns vídeos mais longos, outros mais curtos, mas enfim. E se inscrevam no canal e aguardem as novidades e os próximos vídeos. Um abraço a todos.